Uma nova imagem de Godzilla x Kong acaba de ser revelada e já dá brecha para algumas teorias. Adam Wingard, o diretor do filme, revelou que o Godzilla está em treinamento e terá algumas versões diferentes nesse filme. Então será que essa forma rosa do Godzilla não será mais poderosa? E também temos uma pequena cena inédita do Kong. Bom, vamos comentar sobre tudo isso aí que saiu, tem bastante coisa interessante, principalmente de algumas revelações que o próprio diretor acabou comentando, então vamos passar um pente fino nisso aqui e analisar tudo, beleza? E aí galera, beleza? Aqui é o Romero, esse é o Visão Nerd. Já quero pedir o like de vocês aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo qual é a sua expectativa para o trailer de amanhã, galera. Eu confesso pra vocês que eu tô muito ansioso pra assistir esse trailer, eu acho que vai vir coisa boa aí, tá? Espero que eles não revelem muitas coisas, mas enfim. Ó, vamos começar analisando aqui a imagem inédita concedida pela Empire Magazine. A imagem em questão é essa aí, ó. Godzilla e Kong juntos rugindo pro céu no meio do deserto. Dá pra perceber que os dois estão bem maiores do que no filme anterior, né? Principalmente o Godzilla, velho. No filme Godzilla vs Kong de 2021, os dois até que tinham uma altura similar, né? Mas nessa imagem aqui o Godzilla tá notoriamente mais alto do que o Kong, e isso sem contar a cauda dele. Dá pra ver também que ele tá mais magro, sem aquela barrigona de chope que ele tinha, né? E as placas dorsais dele, como a gente já sabia, estão mais cerradas, mais pontiagudas. E pô, galera, um monte de gente tava falando que esse visual tava feio, que não sei o que. Eu, particularmente, curti demais esse design, cara. Eu achei esse visual sensacional. Inclusive, essa pra mim é a melhor imagem do Godzilla que saiu até então, tá? Sinceramente. E o Kong também, a gente percebe aí que tá mais parrudo, né? Tá maior também, já utilizando a manopla. Muito da hora essa imagem, né? Olhando assim, até parece uma imagem simples, mas que na verdade ela esconde alguns enigmas. Vamos lá, a gente sabe que os dois vão formar uma dupla para poder enfrentar o Scar King, certo? Só que essa união entre os dois aí não vai ser exatamente tão amigável quanto a gente imaginava. E aqui eu quero abrir um parênteses, esse vídeo aqui pode conter spoilers, então fique por sua conta e risco, tá? Porque é o seguinte, segundo os vazamentos, é dito que o Godzilla e o Kong vão cair na luta aí nessa cena do deserto, cara. Por algum motivo, o Godzilla vai partir com tudo pra cima do Kong depois de ganhar essa nova transformação cor-de-rosa. Bom, dá pra gente aqui especular qual seria o motivo dele fazer isso, né? Talvez porque ele realmente tenha perdido o controle dessa transformação e ficado com muita raiva, uma raiva praticamente irracional, né? Ou então ele pode estar muito puto com o Kong, né? Sabendo que o Kong de alguma forma libertou o Scar King de sua prisão lá dentro da Terra Oca, né? Lembrando que existem rumores por aí de que foi o Godzilla que aprisionou o Scar King lá em um poço muito profundo da Terra Oca e que, segundo os roteiros vazados, o Kong acabou libertando o Scar King dessa prisão meio que sem querer, né? E bom, se o Godzilla sabe disso, então esse seria um ótimo motivo aí pra ele partir com tudo pra cima do Kong, né? Mas enfim, galera, a questão é que a gente sabe que existia um certo respeito entre Godzilla e Kong lá no final do filme anterior, né? Depois da batalha contra o Mechagodzilla, pelo menos momentaneamente. Então, enfim. E continuando aqui, segundo os vazamentos, o Kong não tá muito afim de lutar, né? Ele meio que tenta se comunicar com Godzilla, tentando mostrar que ele não é uma ameaça, mas mesmo assim não adianta e os dois acabam caindo no pau sem dó. O curioso nessa imagem, galera, é que ambos estão olhando pra cima, dando o seu rugido alfa. E dá pra perceber que tem um brilho muito forte na parte superior da imagem, né? Que obviamente pode ser o sol, mas também pode ser um indício do retorno da Mothra, tentando apaziguar a luta entre os dois. Se você não sabe, a Mothra pode sim voltar nesse filme, né? Alguns vazamentos apontam pra isso e também tem alguns indícios aí de brinquedos vazados. Eu mesmo já fiz um vídeo falando sobre isso, então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem depois, beleza? Outro detalhe que chama a atenção aí nessa imagem, cara, é lá no fundo, onde tem uma pequena silhueta. Tem gente falando que é o Daug, que eu acredito que não seja. Alguns estão falando que é o Suco. Alguns até falaram que é o Minilla, o filho do Godzilla, mas aí já é viagem total. E tem gente falando também que é uma esfinge, né? Afinal, eles estão no deserto do Egito. E o formato é até que bem semelhante, então até eu acho que faz sentido. Pode ser qualquer uma dessas coisas aí, tá? E o que essa imagem pode representar? Pode ser o encontro dos dois, à primeira vista. Pode ser a Mothra tentando apaziguar a luta entre os dois, né? E acabar meio que formando ali uma aliança temporária para poder derrotar o Scar King. Pode ser uma comemoração de vitória após eles terem derrubado um inimigo. Comenta aí qual que é a suposição, a teoria de vocês acerca dessa imagem. Também saiu, galera, uma cena inédita do Kong, que não revela muita coisa, né? Mas a gente vê aqui que ele tá sem a manopla, provavelmente dentro da Terra Oca, e a gente sabe que quando ele fica batendo no peito é por dois motivos. Ou para intimidar ou então para
cair na porrada. Qual dessas duas opções você acredita que seja real? Eu acho que essa é uma cena que se passa antes da luta contra o Scar King, né? Porque aí ele tá inteirão ainda, tá sem a manopla, enfim. Mas comenta aí também o que vocês acham dessa cena. E por último, mas não menos importante, Adam Wingard, o diretor, deu uma entrevista pra Empire Magazine, né? A mesma que divulgou a imagem aí que a gente acabou de analisar, revelando algumas coisas muito interessantes. Então, eu vou falar aqui o que ele disse na entrevista, né? As principais coisas. Então se liga, ó. Abre aspas. Há uma espécie de trégua. Godzilla está no controle do mundo da superfície e o Kong está na Terra Oca, explica o Wingard. Então você vê que os dois acabaram separando as missões, né? Apesar de serem alfas e terem tido uma trégua temporária, um tá comandando a parte superior e a outra a parte inferior, né? E ele completa dizendo o seguinte, abre aspas, não foi um ok, me ligue quando algo der errado, Kong. E eu, Godzilla, correrei aqui para o resgate. Fecha aspas. Ou seja, eles não são exatamente amigos, tá ligado? É tipo o Goku e o Vegeta no início da Dragon Ball Z, quando eles acabam ficando cada vez mais próximos, sabe? E ele continua dizendo o seguinte, abre aspas, a dinâmica do relacionamento disfuncional amigo-policial é provavelmente a melhor para descrever Godzilla e Kong. O que ele quer dizer com isso, cara? Sabe aqueles tipos de filme que o policial tem que se juntar com um bandido pra uma causa maior? É tipo isso, né? O diretor gosta muito de filmes com essa temática. Por exemplo, o filme Máquina Mortífera, né? E filmes nessa pegada ali, que apareceram entre as décadas de 80 e 90 também, serviram de inspiração pra poder fazer esse relacionamento diferente aí entre os dois. Então isso é muito interessante também. E ele fala o seguinte, abre aspas de novo, há muitos mal entendidos. A forma como os monstros se comunicam não é simples. Pois é, a gente tá falando aqui de monstros gigantes, foi aquilo que eu falei pra vocês, né? Então, a forma com que eles têm que lidar com situações pode variar bastante, né, gente? Enfim, é complicado. E além de trabalharem juntos, Godzilla e Kong vão estar enfrentando as suas próprias evoluções dessa vez, né? E com grandes riscos para o Kong. Então, abre aspas. Há uma jornada pessoal pelo qual Kong está passando, brinca o Wingard. E um brilho rosa literal para Godzilla. Esta é uma versão de rotina do treinamento, diz ele sobre a transformação do grande lagarto. E galera, isso aqui que me deixou um pouco pensativo, porque ele falou que esse estado rosa do Godzilla não é nada mais, nada menos do que uma fase de treinamento dele, né? Um exemplo legal aqui que eu gosto de citar sempre é a HQ Godzilla Dominação, que se passa após os eventos de Godzilla 2, o Rei dos Monstros. Qual que seria o tipo de treinamento pro Godzilla? Enfrentar outros titãs. Não tem treinamento melhor do que esse. E ele faz justamente isso nessa HQ, apesar de ele ficar exausto, machucado, ferido, cansado, mas ele tá sempre rodeando o mundo, enfrentando os mais variados titãs para poder manter o equilíbrio. E claro que a cada batalha que ele enfrenta, ele sente a necessidade de evoluir. Então, eu acho que ele tem essa percepção também. Em algum momento ele vai acabar querendo adquirir novos poderes aqui nesse filme, né? Pelo menos é o que eu imagino. E por último, galera, vem uma frase muito peculiar, né? Abre aspas. Você verá muitas versões diferentes de Godzilla nesse filme. E o que isso significa, galera? Não dá pra entender exatamente se ele tá se referindo a novos poderes do Godzilla, talvez novas transformações, ou então novas versões de comportamentos do lagartão, tá ligado? Talvez a gente consiga ver as fases dele, tipo, tava barrigudo, depois acabou ganhando um shape, evoluindo. Enfim, não dá pra saber exatamente. A gente sabe que ele vai ter duas formas, que é a forma padrão que ele tá atualmente, que é essa forma azul e tal, e vai ganhar essa transformação Envolved, que é com essa cor rosa. Enfim, não dá pra saber se vai ter outras variações aí de transformações, tá? Talvez ele esteja se referindo às atitudes do Godzilla, o modo que ele pensa. Cada dia que passa, o Godzilla também vai ficando mais inteligente. É isso que eu tenho pra comentar, beleza? Galera, amanhã sai o trailer. Assim que sair, eu vou fazer um react aqui com vocês, tá? E depois a gente vai analisando, destrinchando tudo. Lembrando, o filme vai ser lançado mundialmente no dia 29, mas aqui no Brasil ele vai sair um dia antes, dia 28 de março, beleza? Bom, vamos ficar ligado, comenta aí a expectativa de vocês, vamos interagir, vamos crescer essa comunidade, porque esse filme aí promete, hein? Galera, tamo junto, é só o começo. E claro, por favor, não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, beleza? Conto com o apoio de vocês, é isso, galera, falou e até mais.